Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre o RStudio. Nessa videoaula nós vamos ver aí como nós podemos criar um data frame. Então nós já vimos ali na aula 1 operações básicas, operações matemáticas básicas com R, na aula 2 criando vetores, na aula 3 criando matrizes, na aula 4 criamos listas e agora a criação de um data frame. O que é um data frame? Um data frame é um tipo de planilha do Excel, com linhas e colunas, só que é uma espécie de planilha virtual. Não é uma. O Excel também é uma planilha virtual, só que nós conseguimos visualizar ali a planilha quase, dependendo do tamanho da planilha, é claro, né? Correndo ali a barra de rolagem, conseguimos visualizar a planilha toda. O R ele vai ficar gravado na memória, mas é muito parecido ali com a, com a planilha do Excel. Ele também é o objeto mais utilizado e mais útil ali um dos mais úteis aí do R, tá bom? Então vou pedir ajuda aqui para o data frame. Então o data frame ele é uma data.frame, né? Ele é uma função do R base. Ele já vem instalado com os pacotes originais do R, tá bom? Então tem aqui a ajuda. Vocês podem dar uma lida aqui, na verdade, o que é cada um dos parâmetros aqui. Então vamos iniciar já a criar um data frame. Se nós criarmos na linha 10 aqui, vamos criar um data frame vazio. Data.frame, abre parênteses, fecha parênteses. O que ele vai fazer? Vai dar uma mensagem aqui, data frame with zero column zero row. Eu criei um data frame vazio, não tem nada. Então não é útil aqui. Agora dentro aqui dos parênteses, vou passar um vetor x com 5 elementos, 5 números, um vetor y com 5 elementos que são as letras, né, de 1 a 5 do alfabeto, criar o data frame e ele vai criar para nós o data frame, que vai ser uma planilhazinha aqui embaixo, né? Planilhazinha com 5 linhas e 2 colunas. Eu vou passar esse mesmo data frame aqui para um objeto, para uma variável chamada df. Vamos passar aqui o elemento x, o vetor y, né? Separado por vírgulas. Só que eu vou estar adicionando aqui um argumento chamado row names. Esse row names vai definir os nomes das linhas da minha planilha, né? Vou atribuir a row names as letras de 6 a 10. Então, vamos criar aqui df. E a variável df, eu posso vir aqui do lado direito e verificar que df, eu consigo visualizar que df é um data frame, né? Tem o nome das linhas aqui, está mais claro. O nome das linhas e o nome das colunas aqui. Tá bom? Eu posso acessar algumas propriedades aí, algumas funções desse data frame df, que deixa eu limpar o console aqui, que é o nome das dimensões. Então, dimnames df, que é o nome das dimensões das linhas e das colunas. Names, que é o nome das colunas, x, y. O row names, apenas o nome das linhas. Eu posso alterar também o nome das colunas, passando o meu data frame, né, entre parênteses. Eu vou atribuir ele a um vetor de duas strings, coluna 1, coluna 2. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Rodou. Pedir para visualizar o meu DF aqui na console. Então ele mudou o nome das colunas, né? De X e Y para coluna 1, coluna 2. Eu poderia fazer isso também com os nomes das linhas, né? Tranquilamente. Tá bom? Agora eu vou criar 3 vetores. Um vetor chamado funcionários. Vou rodar isso aqui. Com 3 funcionários. Um vetor salário, numérico, e outro vetor de data. Aqui tem uma diferença em relação aos vetores anteriores. Eu passei, na verdade, eu utilizei aqui uma conversão aqui. Estou dizendo que esse vetor com datas aqui, eu tenho que dizer para o R que é uma data. Passa esse vetor aqui para a data. s.data, esse vetor aqui. Vamos rodar isso aqui. Então, criamos os 3 vetores, funcionário, salário e início. Agora nós utilizamos a função data.frame para criar um data frame a partir desses vetores. Antes nós
digitamos os vetores, colocamos, né, os vetores dentro aqui da função data.frame, os dois vetores. Agora, nós criamos os vetores fora da função e dentro da função nós passamos os nomes dos vetores, que vai fazer a mesma coisa. Então ele criou, vamos ver aqui, ele criou na verdade um data frame com o nome dos funcionários, o salário deles e quando eles iniciaram na verdade na função, ok? Se eu pedir na verdade uma estrutura, uma str dados.func do data frame da nossa planilha, então ele vai dar aqui funcionários do tipo fator, salário numérico, início é data, como nós vimos aqui, né? Criamos na verdade o vetor como data. Só que se nós quisermos que o funcionário que ele não seja um fator, esse fator aqui é um tipo de dado categórico, que ele não seja uma variável fator, nós temos que utilizar esse argumento aqui como falso. Então criamos aqui o mesmo vetor data.frame, funcionários, né, salário e início, string sFactors igual a false. Por padrão o R coloca como true, como verdadeiro. Vamos ver que a gente consegue ver aqui. Ó. Ele só coloca como default aqui. Mas por padrão o R coloca como verdadeiro. Quando nós passamos aqui para falso, vamos ver o que acontece. Vamos criar de novo. Criar o data.frame. Criar o data frame. E pedir uma str dados func. Então aqui ó, antes era fator. Como nós configuramos aqui string sFactor como false, então agora ele passou para caractere, um caractere. É uma string, né? Um caractere. Beleza? Agora vamos criar um outro vetor chamado cargo. Né? Com 3 posições aqui. Gerente, 3 strings. Gerente, diretor, analista. Vamos criar o cargo. Para adicionar mais uma coluna no nosso data frame, eu posso utilizar o comando cbind. Passo cbind, passo o número do data frame e, na verdade, o vetor que eu quero adicionar, que é o cargo, né? Roda isso aqui. Então, ele criou agora um data frame com uma coluna a mais, que é a coluna cargo. Adicionei uma coluna. Beleza? Uma outra forma de adicionar alguma coluna, eu vou criar, então, data frame de novo, dados func, sem, na verdade, a coluna cargo, né? Claro, né? Apenas funcionários, salários e início. Uma outra forma é com o cifrãozinho aqui. Então, os dados.func, cifrão, cargo é igual ao vetor cargo. Vou rodar isso aqui. Então, se eu vim aqui pedir lá dados, fiz no autocomplete aqui, né? Vai estar lá cargo. Quer dizer, eu poderia criar aqui um outro nome, né? Eu altero daí. Então, aqui é o nome que eu estou criando. Poderia criar cargo 10, sei lá. Então, agora o nome cargo 10. Ele criou, na verdade ele adicionou, né? Ele adicionou mais uma coluna. Mais uma coluna. Como que eu faço, na verdade, um subset do meu data frame? O que é o subset? Extrair um subconjunto, né? Eu posso utilizar, na verdade, o cifrão. Pego o nome do data frame, cifrãozinho, e vai ter todas as colunas ali. Posso pedir lá, sei lá, funcionários. Vai vir só a coluna funcionários. Se eu pedir uma outra aqui, cifrão lá, cargo 10, né? Então vai vir, na verdade, os cargos aí dos funcionários. Eu posso, da mesma forma que o vetor, a matriz e a lista, eu posso utilizar esse operador aqui, que é o colchetes. Vou colocar aqui dados func1, então vai vir a primeira linha. Dados func1 e 2 vai vir a primeira e a segunda linha, a primeira e a segunda coluna, né? A primeira e a segunda coluna. Então, dados func1 vai vir a primeira coluna, 1 e 2 aqui embaixo vai vir a primeira e a segunda coluna. Eu posso fatiar também o meu data frame, né? Eu posso colocar a vírgula para separar, para pedir diferentes colunas, né? Diferentes linhas. Então, eu quero aqui
na linha 60, a linha 1 e 2, sempre o primeiro é a linha e antes da vírgula é a linha e depois da vírgula é a coluna. Então eu vou estar pedindo aqui linha 1 e 2 e a coluna 1. Então ele vai estar fatiando aqui. Vamos só colocar o dados.func aqui e vou pedir aqui então, a linha 1 e 2 e a coluna 1. Ele colocou Rui Lima e Maria da Silva. Então, a linha 1 e 2, a linha 1 e 2, né, da coluna 1, que é Rui Lima e Maria Silva. Eu posso pedir aqui a linha 1 e 2 e a da coluna 2 e 3. O que ele vai fazer? Da coluna 2 e 3. Então eu vejo aqui os linha 1 e 2, né? Linha 1 e 2, 2 da coluna 1, 2, 3, 2 e 3. Então vem na verdade a primeira e a segunda linha do salário e do início, que é o que está aqui. Tá bom? Posso verificar, eu posso utilizar a função dim e pedir a dimensão aqui desse data frame. Entre parênteses, passo o nome do data frame, ele vai dar a dimensão. Qual é essa dimensão? É um data frame de 3 linhas por 5 colunas. 3 linhas por 5 colunas. Sendo uma delas repetida, né? Nós criamos 2 vezes aqui. Eu vou utilizar a função summary, ou summary, fazer uma sumarização aqui das colunas do data frame. Então vamos ver o que acontece aqui com o summary. Ele vai pedir aqui, vai dizer que a coluna funcionários é de tamanho lente, né? Tamanho 3, da classe caractere. O salário, ele vai trazer aqui algumas estatísticas descritivas, valor mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, valor máximo. O início, ele traz também as estatísticas descritivas. O cargo, ele diz que também é um caractere, né? Tamanho 3, caractere. E ele vai trazer as nossas estatísticas descritivas, né? É interessante, assim, isso aqui só foi apenas um exemplo didático. Ela vai se tornar mais interessante quando, na verdade, o data frame é de tamanho, tem um tamanho maior ali, né? Com mais variáveis, né? Tá bom, pessoal? Basicamente isso aí que eu queria mostrar para vocês aí o básico aí sobre criação de data frames no R, tá bom? Muito obrigado.